Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas do Omnibiz, e venho apresentar a primeira edição do Hotel Report by Omnibiz. É uma sequência de relatórios de desempenho hoteleiro para 20 destinos selecionados do mercado brasileiro, que visa apresentar o panorama de desempenho e comportamento da hotelaria nacional no ano de 2024. Caso você queira baixar esse estudo e analisar com um pouco mais de profundidade, ele vai estar disponível para download. Nesse vídeo, a gente vai analisar o destino de Brasília. Para quem não conhece, a Omnibiz é líder no segmento de tecnologia para distribuição hoteleira na América Latina, simplificando e tornando seguro o processo de se fazer reservas de hotel. Ela conta com mais de 9.500 hotéis parceiros e mais de 750 canais de venda. Para esse estudo, foram utilizados 100% de dados proprietários, ou seja, que passaram pela plataforma da Omnibiz no último ano, e foram analisados mais de 20 milhões de reservas realizadas em hotéis do Brasil. Para apoiar nessa análise, foram consultados 477 hotéis da região Centro-Oeste e 73 hotéis de Brasília para compor esse panorama. Olhando um pouco o cenário geral em termos de desempenho, o que a gente observa sobre características de canais? Os canais que mais se destacaram foram os canais de venda direta e operadoras. Apesar da alta digitalização que todas as indústrias têm passado desde a pandemia, e a nossa hoteleira turística não é diferente, a gente também observa um outro comportamento, que é a tendência dos consumidores ou viajantes de lidarem diretamente com as marcas e com pessoas. Então, acho que muito se explica o porquê desses canais terem tido tão bom desempenho no último ano. Sobre característica da demanda, em termos de origem, predominantemente foi uma demanda nacional. Então, muito impactado possivelmente por fatores cambiais, que fazem com que destinos internacionais percam atratividade, e também pelo interesse do brasileiro em cada vez mais conhecer o seu próprio país. Sobre característica da demanda, uma coisa que foi muito recorrente, né, na maior parte dos destinos, foi um aumento da antecedência de compra. Isso muito possivelmente por dois grandes comportamentos. Um, melhor planejamento mesmo dos viajantes, o nível de exigência, e outra também para controle de despesas. Afinal, as passagens aéreas e a maior parte dos destinos, elas também tiveram aumento de preços, aumento de área média dos hotéis, então faz com que um planejamento de custos precise ser mais bem feito. Quando a gente olha para Brasília, a gente observa o mesmo comportamento em termos de mix de canais, então vendas diretas e operadoras foram os canais que mais cresceram, o mesmo comportamento de características de demanda interna, também porque tem uma característica muito forte do setor público e do segmento corporativo. E apesar dessa característica talvez mais objetiva em termos de origem de demanda, viagens que são obrigatórias e muitas vezes com menos planejamento, isso não necessariamente tem acontecido em termos de manutenção da antecedência. O destino de Brasília também tem tido um aumento de antecedência de compra, e isso tem sido muito característico em todos os destinos do Brasil, incluindo os corporativos. Quando a gente começa a analisar sobre comportamento de venda, a gente observa que, no geral, a hotelaria brasileira teve um excelente ano de 2024, com 15% de aumento de demanda e 9% de diária média. Quem mais se destacou com demanda foi o Nordeste, com 18%, quem mais se destacou em diária média foi a região Norte, com 17%. O destaque negativo acabou sendo a região Sul, muito por conta do Rio Grande do Sul, que teve seus principais destinos afetados com as chuvas do ano passado. Quando a gente olha para a região Centro-Oeste, a gente observa Brasília com um cenário ali diferente, né, em relação à grande maior parte dos destinos, que foi de retração. Então foi o único destino que teve retração entre o top 10 principais destinos do Centro-Oeste. Em compensação, foi um dos destinos que mais cresceu de área média junto com Caldas Novas. Então a média regional foi de 10%. Brasília conseguiu crescer mesmo com retração de demanda 14,5%. Foi uma das capitais que melhor desempenhou crescimento de diária média. Quando a gente olha para comportamento de vendas de Brasília, para tentar entender um pouco dessas características, e aqui explica um pouco os períodos onde Brasília, e aí por que teve retração, onde Brasília mais sofreu em termos de volume de demanda. A gente observa que o primeiro semestre ele começou ali num ano de retração, né, no mês de janeiro, depois começou a apresentar crescimento tímido em fevereiro e março, abril e maio foram meses de aumento de demanda. O grande problema foi o segundo semestre.
Então, depois de junho, julho, é quando teve ali um pico de demanda em agosto do ano passado, e essa é a curva mesmo, você observa que em 22 você tem uma curva de crescimento, e em 23 teve um desempenho muito bom, e aí 2024 não acompanhou essa curva, e é quando o segundo semestre passa, exceto outubro, passa a oferecer mais desafios para o destino, que fez com que ele tivesse essa retração. Quando a gente olha sobre antecedentes de compra, como eu falei, ele salta de 27 dias em 2019 para 36 e vem nesse crescimento consistente. Então demonstra mais uma vez planejamento, muito possivelmente pelo aumento de diária também que o destino tem conseguido compor, o planejamento de quem vai a Brasília acaba que está acontecendo com mais antecedência. Quando a gente olha para a estadia média, está super estabilizado e muito característico de destinos corporativos, com 2,5%, 2,6%. O mesmo para cancelamento. A média de cancelamentos de destinos corporativos é de 20%, 23%, então Brasília está super estável em relação a esse indicador. Quando a gente olha sobre diária média, aí aqui a gente observa um excelente desempenho. Então a gente viu que foi uma das capitais que mais cresceu, acima do recorte regional também. Foi 4,92, e quando a gente olha o ganho real dos últimos 5 anos, desde a pré-pandemia, quando o destino tinha 2,59 de diária, teve um crescimento de 98%. Então dobrou a diária média do destino nos últimos 5 anos, o que dá um aumento real de 57%, descontando a inflação. E esse crescimento, mesmo com a dificuldade de demanda do segundo semestre, que fez lá no final com que o ano fechasse em retração, ele não teve esse mesmo comportamento em diária. Então o destino conseguiu manter a diária média mais alta, conseguiu subir a diária média em relação ao ano passado, e esse indicador tem um excelente desempenho. E aqui a gente olha esse panorama de como está Brasília em relação às demais capitais. Então Brasília foi o destino de capital que mais cresceu diária média, então cresceu 14%, e é hoje o segundo destino com maior diária média, mais caro, só atrás do Rio de Janeiro, à frente de São Paulo. Então o ano passado ele estava abaixo de São Paulo, só que com o crescimento ele passou a ser um destino com um custo de diária média acima de São Paulo, e o segundo principal mercado nesse indicador do Brasil, para as capitais. Quando a gente olha um pouco da característica desse desempenho, aí aqui a gente observa como ele aconteceu. Então, venda direta vinha com um desempenho muito bom no primeiro semestre e depois, assim como, enfim, todo o mercado, acabou apresentando uma retração. Mas aqui demonstra o potencial desse indicador, principalmente porque Brasília tem uma característica, por ter um poder público forte, de muita recorrência. Então, o canal direto e fidelização acaba sendo um grande potencial de fomento e de ser melhor trabalhado pelos hotéis, por essa característica do viajante ter recorrência de viagens corporativas ou para o setor público. Quem mais representou o crescimento foi justamente o segmento corporativo, então ele teve ali as suas oscilações, e outubro, que teve aquela melhora, foi o único mês que teve melhora no segundo semestre, foi impulsionado por esse segmento. Aí já demanda de OTA, operadora, ele teve uma oscilação, todo mundo teve um desempenho, exceto corporativo, de retração em agosto, que foi um dos meses de maior queda que o mercado teve, mas no geral ele foi um ano de estabilidade em termos de demanda, com uma recuperação do corporativo. Sobre mix de canais, foram 202 canais que reservaram destino. Em relação à quantidade de canais do Brasil, foram 381. Então, por mais que Brasília tenha, de novo, muita característica corporativa de setor público, é analisar quais outras oportunidades estão disponíveis em relação ao mix de canais. E está muito parecido com demais capitais no que diz respeito a mix de tipos de pagamento. 71% cartão, então todas as principais capitais têm 70% acima de cartão, 25% faturado, 4% outras formas de pagamento como Pix ou depósito bancário. E sobre características de demanda, 5% foi de demanda internacional, saltou de 2% para 5% a demanda internacional, então ainda predominantemente é um mercado de demanda nacional e, novamente, muito condensado aí em termos de característica corporativa e do setor público. A gente está chegando ao final do estudo da análise de comportamento e desempenho de Brasília e tentando trazer alguns panoramas de oportunidades para 25.
Então, o que a gente vê assim, é que o mercado corporativo deve continuar forte, especificamente para Brasília, você deve ter ali um cenário pré-eleição de 26, que começa a ter um movimento de muita verba pública ficando disponível, então certamente o setor público deve ficar bem agitado e pode ser que represente com isso um aumento de demanda para o destino, para que ele não tenha retração como foi esse ano. Com isso, explorar bem a fidelização e essa recorrência nos canais diretos, como teve um bom desempenho no primeiro semestre. O mix de canais não deixa de ser uma oportunidade. As tarifas flutuantes têm sido uma tendência de mercado para todos os destinos corporativos, então, se não conseguir crescer demanda, pode sustentar ali um bom desempenho de área média, como foi. E o destino vem trabalhando muito bem esse indicador, ele tem uma demanda que a gente chama de uma demanda de obrigação, ou seja, muitas vezes a pessoa não pode optar por não ir a Brasília, e muito em decorrência do setor público, então isso ajuda o destino, ele conseguiu passar São Paulo e ser a segunda capital com maior diária média do Brasil. Bom, com isso chegamos ao fim dessa análise. Espero que você, hoteleiro parceiro da Omnibis, consiga usar esses indicadores para melhorar seu planejamento esse ano. Você que ainda não trabalha com a Omnibis, eu te convido a fazer, ali escanear aquele QR Code e fazer um estudo da uma ferramenta gratuita que a Omnibis disponibilizou, de uma calculadora, que ajuda os hotéis a verem as oportunidades em aumentar o teu mix de canais. Então, aquilo que está disponível sobre diversificação de canal, de área média, volume, receita, quando você passa a trabalhar através dessa estratégia com as ferramentas da Omnibis. Se você é de algum destino, chegou até aqui olhando o destino de Brasília e não foi contemplado nessa primeira edição, fica à vontade de entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer enorme analisar também o desempenho do seu mercado. Desejo a todos um excelente ano e espero que o ano de 25 tenha um ótimo resultado para todos.